Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality, tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje vai por Querem e para Rafi Samu, acredito que seja essa a pronúncia do nome dos dois, mas já peço desculpas se eu estiver errando na pronúncia. Mas o que vale é o meu respeito e admiração por ambos, e esclarecendo qualquer dúvida, a pronúncia do nome não vai interferir na programação da mesa, tá, gente? Porque a gente tá falando aqui de energia, tá? Então, a pronúncia do nome não interfere na informação que vai ser passada pelos oráculos, nem pela espiritualidade, tá bom? Então, a leitura aqui é para a gente poder entender um pouquinho mais do cenário dos dois, né? É uma leitura que vem sendo pedida pelos fãs, né? Para a gente poder entender aí como é que tá a energia do Querem, como é que tá a energia da Rafi Samu, né? Para a gente entender como é que está a energia de um para com o outro e quais são as possibilidades futuras, né? O que a gente tem um pouquinho mais na frente, o que os oráculos podem nos revelar. Então vamos começar aqui a nossa leitura. Vou começar por ele, tá bom? Tirando duas cartas. Na sequência eu vou tirar a energia dela. Vamos ver aqui mais na frente.
Bem, pessoal, né? Vamos lá. Começando aqui pelo Querem, né? Lua e Papa. Hierofante, né? Que são duas cartas aqui que não me surpreende pelo que eu já venho acompanhando na energia dele, né? Tanto na leitura aqui do canal como nas leituras particulares. Realmente não é uma energia que me surpreende. No que diz respeito à Lua, né? Eu já venho resumindo aqui, né? Lua e Papa. Eu já venho comentando aqui nas leituras que o Querem, eu já venho observando de uma forma energética uma certa exaustão dele, né? Quando a gente olha a Lua e o Papa juntos, essa junção fala muito do quanto a exposição e o julgamento externo é desgastante, é exaustivo, né? Eu sempre falo para vocês, eu sempre tento explicar para vocês de uma forma bem didática o que eu vejo nas cartas, né? Porque realmente não tem uma receita de bolo, tá? Quando a gente aprende a ler tarô, a gente precisa fazer o estudo das cartas, né? Existe sim as palavras-chaves, né? Os significados-chaves que ajudam a gente a guiar na simbologia das cartas, mas é muito necessário que a gente se aprofunde no entendimento das cartas e junto com isso a gente entenda a energia que a gente está sentindo e tudo mais. Então eu tento sempre ser muito didática para que vocês possam entender o que eu estou trazendo de energia aqui na mesa, né? Eu não quero simplesmente abrir as cartas, fechar as cartas, falar uma coisa ou outra e deixar vocês aí muitas das vezes sem entender muito bem o que eu tô falando, né? Então tento sempre ser muito didática na medida do possível, né? Então, quando a gente fala muito do Hierofante, que é a carta do Papa, a gente fala muito sobre o externo, né? E como a gente se sente através do julgamento externo, né? Então, é como se a nossa vida ficasse diante de uma vitrine. Então, é o modo como a gente se sente exposto. E como é que a gente traz isso para a nossa realidade no dia de hoje, né? Como é que a gente poderia trazer essa conotação para o nosso dia a dia hoje? Hoje a gente tem as exposições através das redes sociais, né? E quando a gente traz essa leitura para o nosso consulente, ou seja, de quem que a gente está tratando, são de duas pessoas públicas. Nesse caso específico, eu estou falando do Querem porque eu estou analisando a energia dele em específico, né? No início dessa leitura. Então, eu estou falando de uma pessoa que o trabalho é público e, por conta disso, se estende um pouco da vida privada dele, né? Mesmo que ele não queira, né? Infelizmente, a vida privada dele acaba vindo um pouco a público, né? Então, o que a gente traz isso? Mídias sociais, né? Então, são redes sociais e tudo mais. E o quanto isso pode ser desgastante emocionalmente, sentimentalmente e espiritualmente. Quando a gente tem a Lua, a gente está falando do nosso subconsciente, o quanto a gente tenta oprimir essas emoções, né? O Sol fala muito das nossas emoções mais rasas, né? Onde a gente consegue mais externalizar, onde está tudo muito mais superficial, então a gente consegue deixar muito mais claro, né? Onde tudo fica muito mais nítido, tanto para a gente ver e transmutar, como para as outras pessoas enxergarem. Mas quando a gente vem tratar da Lua, a Lua ela tá muito lá no oculto, ela tá realmente em um poço, né? Então ela tá muito mais a fundo, são águas muito mais profundas, são camadas mais profundas do nosso subconsciente que muitas das vezes vai despertando gatilhos, né?
Então, dependendo da forma com que a gente lê um comentário, que a gente é questionado sobre determinadas coisas, que a gente fica numa situação muito incômoda, ou que a gente se coloca numa situação desconfortável, ou se é colocado numa situação desconfortável, tudo isso vai juntando muita coisa, uma pressão muito grande, né? Então, o Papa vem tratar muito sobre isso, e a Lua, junto com a Lua, vem falar sobre todas essas camadas, né? Então, quando a gente vem falar sobre Lua e o Papa dentro da leitura do Querem, é sobre toda essa junção que eu venho falando ao longo do tempo, que eu vejo energeticamente que o Querem, de um tempo para cá, ele tá como se tivesse esgotado energeticamente, né? Então, é como se ele tivesse que reparar e tomar muito mais cuidado no que diz respeito à saúde mental dele, à saúde emocional dele, à saúde espiritual dele. Tá, Tarô, mas o que isso tem a ver com uma mesa amorosa, que é o que a gente quer? Gente, tem tudo a ver, a gente tá falando da vida de uma pessoa. Se eu não tô bem emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, numa área da minha vida, é obviamente que as outras áreas da minha vida serão afetadas também, né? A gente é como um carrossel, né? Como uma bola de neve. Quando uma área da vida da gente tá ruim, é uma questão de tempo para que as outras áreas sejam afetadas. Se eu não tô bem emocionalmente, espiritualmente, né? Eu não vou estar disposto, eu não vou estar inteiro, eu não vou estar entregue o suficiente para uma outra pessoa dentro de um relacionamento, né? A conta ela não fecha, né? Então é isso que eu tô tentando explicar para vocês. Então aqui na linha do Querem, eu vejo que ele, antes de qualquer coisa, antes de qualquer questões de relacionamentos amorosos, eu vejo que isso tá pesando muito na vida dele. Então é como se ele precisasse muito hoje colocar isso como prioridade, né? Ele pode até tentar embarcar em um relacionamento, mas é como se ele entrasse em uma canoa furada, certo? Então, antes de você navegar em águas profundas, que é um relacionamento, você primeiro precisa reparar o barco que você tá, né? Você não vai encarar uma viagem sabendo que vai naufragar. Não faz o menor sentido isso. Então, nesse aspecto aqui, eu vejo ele muito mais fechado para relacionamentos amorosos. Então, quando eu vejo aqui uma mesa energética entre ele e a Rafi Samur, eu vejo ele muito fechado para um relacionamento. Vocês conseguem entender? Isso eu tô falando dele, né? No que diz respeito à energia dele. Quando a gente vem aqui no que diz respeito a ela, individualmente eu vejo ela com a carta do mundo, né? A carta do mundo eu vejo que ela tá finalizando algumas coisas, né? E ela tá dando possibilidade para novos começos, novos inícios na vida dela, né? A carta do mundo fala de fechamento de ciclos para oportunidade de novas coisas, novos começos, novos desafios, né? Então ela tá fechando algumas coisas na vida dela e tá se dando a oportunidade de pensar em novos planos e novos projetos individualmente, né? E isso aqui é nas áreas da vida dela como um todo. No que diz respeito à área afetiva, a gente tem a carta dos enamorados. Aqui é bem interessante, porque a carta dos enamorados fala sobre o amor e como cada pessoa enxerga o amor de uma forma diferente. Eu sinto aqui, na energia da Rafi Samur, que ela pode estar dividida entre duas pessoas, tá?
mas não tem como eu afirmar que alguma dessas duas pessoas pode ser o querem, né? Para eu poder fazer isso ou chegar perto de uma conclusão, eu teria que fazer uma mesa individual somente dela, com perguntas específicas só para ela, para a gente chegar aí numa possibilidade se alguma dessas duas pessoas poderia ser ou não o querer, né? Então aqui o que essa carta me fala é que da parte da Rafi Samur, eu vejo que ela está dividida entre duas pessoas. Mas essa carta aqui não vem me falar quem exatamente pode ser essas duas pessoas, tá? Então aqui vem me falar muito mais dela. Quando a gente fala do querer, eu vejo que ele tá isolado pro amor, que ele tá muito mais fechado por todos os motivos que eu venho explicando na leitura. Então aqui, novamente, aqui eu tô falando sobre a Rafi Samur, porque a carta dos enamorados fala sobre como cada pessoa enxerga o amor e como cada pessoa tem uma interpretação diferente sobre a forma de amar, né? E isso aí é único e individual. Então, da energia deles, é isso que eu consigo ver. Quando a gente vem aqui falando um pouquinho mais na frente, eu vejo que tem um risco, né? Um risco considerável, digamos assim, deles acabarem se afastando um pouco, né? Porque tem alguma coisa aqui rolando de segredo e pode acontecer uma falha de comunicação, tá? Ou uma falha de comunicação, ou alguém falar algo que não deveria ter falado. Pode ser contar um segredo que não era para ter contado, tá? Ter falado demais. E aí o que acontece? Eu vejo que isso tem a interferência de uma outra pessoa, tem um dedo de uma outra pessoa no meio. A gente tem a raposa aqui, que essa raposinha aqui é uma pessoa que vem meio atrapalhar aqui a situação dos dois, sabe? Então, assim, se os dois estão próximos de uma forma mais amistosa, né? Estão conversando, estão mais próximos como amigo, né? Fizeram um trabalho juntos e aí estão mais próximos, conversando mais na amizade e tudo mais. Eu vejo que aqui tem a possibilidade deles se afastarem, né? Porque tem alguém aí que pode bagunçar um pouquinho esse relacionamento deles por conta de alguma coisa nesse gênero. A gente tem o livro, a foice e a carta. Pode ser uma falha de comunicação, tá? Eu falei alguma coisa e você entendeu da forma com que você quis entender, né? Então eu falei A e você entendeu B, e não era para você ter entendido dessa forma, e aí ficou isso por isso mesmo. Ou eu te contei um segredo e não era para você ter contado esse segredo para uma outra pessoa, mas você acabou falando e eu não gostei disso, né? Então tem alguma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? Mas independente de ser a opção A ou a opção B, tem um dedinho aí de alguma pessoa que fica influenciando aí, fica atiçando, sabe? Tem uma raposinha aí no meio para atrapalhar a proximidade dos dois, se é que vocês me entendem, tá? Então é isso que eu vejo. Para que isso não aconteça, é o que eu sempre falo. Exercer muito a maturidade, sentar para conversar, deixar tudo muito claro, muito transparente, explicar, pedir desculpa quando tiver errado, né? É sempre
tentar ali melhorar a situação e tentar reverter sempre o cenário na medida do possível, sabe? Então, o conselho que eu posso dar aqui para que essa situação não se concretize, né, é usar da inteligência emocional mesmo, da maturidade, de que se eu errei, eu peço desculpas, eu tento melhorar, eu tento me comprometer que algo desse nível parecido não vai se repetir, né? E se sensibilizar pelo outro lado. Enfim, é nesse caminho que a gente precisa andar. É isso que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não me seguem lá no Instagram, já corra e me siga. Se você não é inscrito aqui no canal, já corra, se inscreva, ativa o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Se você tem curiosidades para saber como fazer uma leitura comigo, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo no vídeo tem link loja Tarot Reality, lá você vai ser direcionado para o meu site, lá você tem todas as informações sobre o meu trabalho, preço, forma de entrega, tá tudo muito bem explicado, mas se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no direct do Instagram, sou eu que vou estar lá te respondendo. Você pode tirar suas dúvidas comigo, eu vou encontrar as melhores ferramentas para poder te atender. Qualquer dúvida é só me chamar. E se você quiser contribuir com o canal de alguma maneira, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!